Hoje a gente vai falar sobre aquele que é o criador do maior marco da cultura vespertina brasileira, que é o programa Casos de Família. Isso mesmo, Nelson Rodrigues. Eu só tô fazendo esse vídeo porque eu fiquei, assim, muito nervoso quando eu vi isso, assim. Eu falei, nossa, tenho que fazer esse vídeo. Muito necessário, cara. Tá na porrada. Oi, pessoal, eu sou o Rafael Coutinho, esse é o Estante do Tio Coutinho, esse canal aqui no YouTube que a gente fala de dramaturgia, roteiro, narrativas no geral, mas hoje é dramaturgia mesmo. Teatral, o néctar, o deleite. Você entendeu, velho? Você, câmera, tá me olhando aí? Não fica magoado. A câmera aqui, ó, tá ali. Vocês não estão vendo, mas tá aí. Não fica magoado. Mas você, quando você chegou aqui, o teatro olhou pra você e falou assim: quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Mas aí, gente, aí eu vou falar um negócio que esse é um vídeo assim de falar assim, ah não, gente, ah não é possível, é possível. Não é possível, é possível. Não. É uma discussão atrasada? É, mas assim, eu vi o filme de novo, eu fiquei assim, não, tem que lá falar disso. Que eu vi muita gente assim comentando sobre o filme vencedor do Oscar de roteiro adaptado, Meu Pai. Assim, nossa, filme psicológico, fica dentro da mente assim do personagem. E aí, meu Deus, era uma peça de teatro, como pode? Como isso acontecia no teatro? Fica assim, como assim, gente? Você nunca foi teatro, não? Não! É, às vezes, inclusive assim, né? Quando voltava, eu assistia as peças da Santa Corte, faço parte de um grupo chamado Santa Corte. Apoie teatro, gente! Meu Deus do céu! Paga 100 conto streaming. Tu ainda vai conversar com o artista. E aí, o que logo vem no pensamento é o seguinte, além de pensar assim, uai, será que nunca foi no teatro? É pensar assim, não conhece Nelson Rodrigues, não? Se não conhece, estamos aqui para fazer conhecer. Porque uma das linhas do teatro Nelson Rodrigues mais famosas são as peças psicológicas. O que são peças psicológicas? Não sei. Pois você vai saber depois que der o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque o sininho assim já tem tudo a ver com peça psicológica. Mentira, não tem não, estou pedindo assim para você se inscrever mesmo, porque... Você tá me tirando? Mas para contextualizar, assim, quem que é o Nelson Rodrigues? O que é esse negócio de peça psicológica e tudo mais? Olha, o Nelson Rodrigues é tido como um dos maiores dramaturgos do teatro brasileiro, se não o maior, né? E ele fez muito sucesso, sim, naquilo que é chamado de inauguração do teatro moderno brasileiro, com a encenação da sua peça psicológica Vestido de Noiva, que foi dirigida pelo Ziembinski. Foi uma encenação que marcou muito o teatro brasileiro pela forma como lidou com a história, com a dinâmica do espaço, com os personagens, e naquele momento aquilo era uma grande inovação dessa arte de encenação. E a obra do Nelson Rodrigues, ela é dividida entre tragédias cariocas, peças míticas e peças psicológicas. E o que mais marcou assim a obra dele foram essas peças psicológicas, justamente por terem lançado ele para o mundo teatral e feito esse marco de possibilidade de encenação. Em algum outro vídeo desse canal, eu já falei sobre as 3 unidades de uma peça de teatro, que também serve para narrativas dramatúrgicas, a gente vê muito em filme, que é a unidade de tempo, a unidade de espaço e a unidade de ação, que vai dizer assim que essas histórias que acontecem, que são contadas pelo diálogo, elas são melhores quando acontecem no mesmo lugar, numa duração de tempo única, cumprindo uma única ação. E essa é uma grande referência assim de teatro que até está no imaginário das pessoas, né? De pensar assim, ah, esse filme é muito teatral, porque acontece no mesmo lugar, numa mesma duração de tempo. E que já não é assim muito tempo, né? O Nelson Rodrigues, por exemplo, ele traz narrativas que acontecem num tempo real, mas também num tempo psicológico, mas também num tempo da memória, várias ações diferentes, né? De personagens interagindo com o real, com a memória e também com alguma alucinação, e o tempo completamente suspenso. E aí a gente tem Vestido de Noiva como esse marco do teatro nacional e também dessas peças psicológicas, quando ele traz essa narrativa que, na verdade, no plano real acontece enquanto uma mulher que foi atropelada está sendo operada na mesa de cirurgia. Enquanto acontece ali, ela se lembra da vida dela, de momentos antes desse atropelamento, e também conversa com a Madame Clessy, que é uma personagem que viveu na casa que ela morou e tinha deixado alguns diários. E de alguma forma essa personagem representa assim quem Alaide, essa mulher, queria ser se caso ela tivesse uma vida de mais liberdade. Quer falar comigo? Quero sim, queria.
Eu vou botar um disco. A senhora não morreu? Eu vou botar um samba. Esse aqui não é muito bom, mas vai ser esse mesmo. Li o seu diário. Leu? Duvido. Onde? Li sim. Quero morrer agora mesmo, se não é verdade. Então diga, como é que começa? É assim. Ontem fui com o Paulo a Paineiras. Assim mesmo, é? Não sei como a senhora pôde escrever aquilo. Como teve coragem? Eu não tinha. Mas não é só aquilo, tem umas outras coisas. Eu sei, tem muito mais. Fiquei... Meu Deus, eu não sei o que eu tenho. É uma coisa. Não sei. Por que eu tô aqui? É a mim que você pergunta? Porque isso também é um tema muito forte no Nelson Rodrigues, que são os tabus. Ele sempre vai falar de tabus sociais, hipocrisia social. E para a época, né, para a sociedade da década de 50, isso eram temas muito chocantes e muito potentes de se viverem ali nas narrativas presenciais que o teatro traz. E aí também, logo depois, não tão logo depois, né, porque foram 2 peças depois, o Nelson Rodrigues fez outra dessas peças psicológicas, que é Valsa número 6, que para muitos também é uma variação de Vestido de Noiva, só que com um orçamento mais baixo. O que acontece? Aqueles bastidores do teatro. O Nelson ficou um pouco em baixa depois de Vestido de Noiva, porque ele foi fazer outra peça, e era uma peça num estilo muito diferente dessas psicológicas. Aí as pessoas já acharam assim, o Nelson não está mais com isso tudo, né? Aí ele foi perdendo um pouco da popularidade. Aí ele estava meio embaixo assim, e fez Valsa número 6, que é um desse estilo assim, de peça psicológica, e é monólogo, que aí é uma atriz só, o custo é mais baixo. Essa atriz era parente dele, quer dizer, né, tem um truque ali por baixo da narrativa. Se em Vestido de Noiva, a Laíde, a personagem, ela estava numa mesa de operação e a peça termina assim com essa morte, né, até um pouquinho depois, assim. Vestido de Noiva, o que está escrito ali no prefácio é que a personagem está morta. Mas isso em si também é uma polêmica, porque o maior crítico, o maior especialista em Nelson Rodrigues que temos, que é o Sábato Magaldi, vai dizer que a peça também não se passa quando ela está morta, se passa enquanto ela morre, como em Vestido de Noiva, porque tem também os aspectos da confusão, de não entender o que está acontecendo, e de não ter consciência de si e de toda a vida dessa personagem vir toda ao mesmo tempo. Ele sempre me meteu medo, Dr. Junqueira. Que idade você tem? Não. 14 anos já, é? Não me toque! Ele disse que eu tava doida, porque eu comecei a ver coisas e ouvia vozes. Vozes caminhando no ar. Via mãos, rostos e pés boiando no ar. Uma noite foi até interessante. De repente, eu descobri na parede do meu quarto um rosto. Sempre o mesmo. Eu estou me lembrando, aos poucos. Paulo cresce como um lírio espantado. Eu vejo a testa, as sobrancelhas, os olhos, o puro contorno dos lábios. Mas tua fisionomia está mutilada. Faltam várias feições. Agora eu te vejo de corpo quase inteiro. Quase, porque eu me lembro de tudo. Sim. Eu só não me lembro dos seus sapatos. De que cor, de que modelo eram. E como não consigo me lembrar dos sapatos, tua imagem aparece descalça na minha lembrança. Por que não te calças, Paulo? Aposto que Sônia anda por aí. Mas, Paulo, eu me lembro de ti e de mim. E de mais nada. Porém, 2 pessoas não podem existir sem fatos. E como são estruturadas essas histórias para que elas deem certo e para que a gente goste delas, né? Elas acontecem em 2 planos. Um plano interno, que é aqui esse plano que os personagens vivem, o que está acontecendo ali na ação, e o plano do espectador, que geralmente o que eles sabem e o que nós sabemos divergem de alguma forma. Às vezes o personagem não sabe muito bem o que a gente já sabe, ou a gente também vai descobrindo com esse personagem alguma coisa. Por exemplo, no caso de
valsa número 6. A Sônia, que é a personagem principal, ela não sabe que ela tá morta, ela não sabe nem que ela é Sônia. A motivação dela no início da peça é descobrir quem é essa Sônia, que é ela própria, mas que ela coloca fora dela como uma pessoa que ela rejeita. E de alguma forma, se a gente for pensar no cinema também, a gente lembra de O Sexto Sentido, em que a gente tem o personagem do Bruce Willis tentando ajudar aquele garoto que vê gente morta, sem saber que ele também está morto. E tem também os casos em que o espectador, ele ou já sabe do que está acontecendo e fica nessa expectativa de entender quando é que o personagem vai chegar nesse plano real, que ele já tem essa informação, ou também não tem as peças muito bem montadas, ficam ali soltas e só vai encaixar no fim da história, né? Tá tudo muito solto com o personagem e a experiência do espectador é também a desse personagem. Por exemplo, se a gente pegar o exemplo de Meu Pai, a gente tem um desses exemplos de que a gente fica nessa expectativa de descobrir quando ele vai descobrir o que a gente já consegue perceber, que o personagem ele tá num processo de demência e a gente fica nessa expectativa de entender quando que ele vai descobrir, mas também tem um sofrimento de, poxa, isso não é uma coisa muito interessante assim da pessoa saber, né? E por esse outro lado, de ver como que as peças se encaixam para também conseguir entender a história, tá o Vestido de Noiva, que a personagem, ela transita entre todos os planos, né? Esse plano da imaginação em que ela vê a Madame Clécy, essa memória em que ela confronta a irmã. Discutimos quantas vezes? Ameacei-a de escândalo, mas ontem foi horrível, horrível. Sabe o que ela me disse? Nem que eu morra, deixarei você em paz. Pensa que eu tenho medo de alma do outro mundo? Não brinque, Lúcia. Se eu morrer, não sei se existe vida depois da morte, mas se existir, você vai ver. Vê o que, minha filha? Você não terá um minuto de paz se casar com Pedro. Eu não deixo, você verá. Está tão certa assim de morrer? Não sei. Você e Pedro são capazes de tudo? Eu posso acordar morta e todo mundo pensar que foi suicídio. Quem sabe? Eu mandei você tirar Pedro de mim? Mas o que eu fiz, meu Deus? Nada. Fiz o que muitas fizeram. Tiraram o namorado, quer dizer, uma vaidade. Você não. Você e Pedro querem me matar. Mas conquistou Pedro tão mal que ele anda atrás de mim o dia todo. Sabe pra onde eu vou agora? Não me interessa. E nem digo, minha filha. Vou ter uma aventura, pecado. Sabe o que é isso? Vou visitar um lugar. E que lugar! Maravilhoso. Já fui lá uma vez. Imagino. Na última vez que eu fui, tinha 2 mulheres dançando, mulheres com vestidos longos de cetim, amarelo e rosa. Uma vitrola. Olha, querendo pode dizer a Pedro, não me incomodo, até é bom. Mentirosa. Ah, sou! E não foi lá. Nunca. Nunca. Tudo isso que você está contando, as 2 mulheres, os vestidos de cetim, a vitrola, você leu num livro que está lá em cima. Quer que eu vá buscar? Quer? Está bem, Lúcia. Não fui. Menti. Você podia ir e ficar por lá. Ouça bem. Eu posso morrer 100 vezes. Mas você não se casará com Pedro. E por que será que a gente gosta tanto desse tipo de história, né? Na minha opinião, eu acho que a gente tem uma tendência a gostar desse momento em que as coisas se encaixam. E aí, quando a gente tem uma narrativa que a gente acompanha e tá seguindo vários caminhos paralelos e de repente tem alguma reviravolta e tudo vira uma coisa só, como se a gente unisse aqueles pontos e a gente completasse aquela história. Parece que a gente tem uma função ativa nessa história. Mas essa questão de reviravolta, de repente virar e fazer esse momento satisfatório pra gente, às vezes dá muito errado, né? Até porque a gente vê muita reviravolta banalizada acontecendo a todo tempo, aquela coisa, vou te surpreender, e na verdade não surpreende nada. E também quando a reviravolta não é uma reviravolta de princípio. O que é isso? É aquela reviravolta muito grande. Por exemplo, no caso do Sexto Sentido, o personagem sequer estava vivo. Isso é uma boa reviravolta, que é aquilo que você não imagina. Ele tirou o seu chão. O chão é aquilo que você nem presta atenção. Ou tira o seu ar, por exemplo, que é intuitivo. É isso. Tirou.
E aí é muito curioso pensar isso. Eu só posso pensar que de repente as pessoas que imaginam que Meu Pai Não Pode Ser uma peça de teatro, ou como que era uma peça de teatro, de serem pessoas que não têm cultura de teatro mesmo, porque o teatro a todo momento quer tentar te tirar do lugar, né? Você já tá ali vivendo aquele momento, ele não te quer passivo, você já saiu de casa para ver uma narrativa, então tem que ter uma experiência ali para você, né? Senão você assistia da sua casa, no sofá, na Netflix. Então assim, tá todo tempo tentando tirar esse chão, né? Às vezes não é nem com reviravolta, são com outros recursos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta, ative o sininho, porque vem muito conteúdo legal por aí. E hoje a gente contou com a participação da Santa Corsa, que é o grupo que eu participo, ora essa. Então, até a próxima estante.